Olá, família Abrindo a Mente. Eu estou aqui para reagir aos comentários de um filho de uma égua que comentou aqui no meu vídeo que eu fiz sobre a farsa de Satanás. Ora, eu fui muito claro. Eu, que já tenho pesquisado com exegetas, com hebraístas, e já vi diversos relatos de assuntos atinentes a esses documentos, havia o politeísmo. As pessoas tinham, as diversas civilizações tinham o sol como um deus, a lua como uma deusa e as estrelas como diversos deuses. O raio era um deus também, o vento, outro deus, o abismo, outro deus, e a luz, outra divindade. Então, esse era um período politeísta. E depois veio o enoteísmo, que então acreditaram que uma divindade criou essas coisas. E que essas coisas eram, na verdade, deuses, filhos, ou então inferior, os asseclas desse Deus maior. Ele é um Deus maior do que os menores. E depois, com o passar do tempo, eles construíram o monoteísmo. Somente um Deus que é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, presciente e necessário, entende? Então aí nós mostramos o livro de Jó, que naquela época, na época abraâmica, que Abraão acreditava em diversas divindades, inclusive Marduk, lá na Mesopotâmia, e é aquela mesma época que foi a época do livro de Jó, o bem e o mal era promovido por uma divindade só. Era o período do enoteísmo, que somente a divindade ele tinha o poder sobre o bem e sobre o mal, embora não estivesse só, estivesse rodeado com diversas divindades menores ou filhos, né? E aí, quando a esposa de Jó disse: ainda retens a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre, e ele disse: mulher, como fala uma louca, assim falas tu, recebemos dele o bem, como não receberíamos o mal? Ou seja, se ele faz o bem, faz o mal. Então, ele também falou, Deus falou, pelo ministério de alguns dos profetas, inclusive Deus falou: eu faço a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Então Deus era o Deus dessas... Era o Deus que era a fonte de tudo isso, entende? Mas aí, com o passar do tempo, eles separaram Satanás, então, dessa divindade. Criaram a forma da rebelião, pegaram do livro de Enoque, o Semaías, não me falha a memória, Samael, que foi um anjo que rebelou-se, e eles pegaram essa figura de Samael para Satanás, promovendo no Apocalipse uma rebelião dos anjos, né? Dos anjos contra Deus, expulso por Miguel. Ou seja, e o livro de Enoque, 90% do livro de Enoque está em Apocalipse. O Apocalipse, que foi o último canonizado, ele foi a inspiração para o livro de Enoque e o Apocalipse de Pedro. Agora, é impressionante. Meu pai dizia que é melhor lutar com animal do que lutar com gente. Porque quando é burro mesmo, analfa de pai e beto de mãe, esse bicho aqui do canal é Viola Caipira, que a cabeça dele, a cara dele parece o Voldemort, lá do Harry Potter. Ele fez uns comentários aqui, sabe? Eu não achei legal não, viu? Ele disse aqui o seguinte: quando eu estava em pecado, em desobediência à palavra de Deus, participando da ceia do Senhor, Satanás vinha na minha cama e pisava sobre o colchão, como se fosse uma pessoa que estivesse caminhando sobre mim, e me apertava o pescoço, que chegava a me sufocar. Ainda bem que eu me lembrava de clamar por Jesus Cristo. Mesmo em pecado, o Senhor me socorria e o demônio tinha que sair. Então, não adianta ninguém vir dizer que o diabo não existe, porque eu tenho certeza que ele é um espírito maligno que está rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Você pode enganar qualquer um, mas a mim, em nome de Jesus Cristo, você não me engana. Vamos observar umas palavras desse jumento aqui. Vamos observar, porque aqui, isso aqui é um prato cheio, isso aqui é comédia pura.
esse cara devia estar usando algum tipo de droga, talvez, entorpecido, alguma coisa do tipo, devia estar bêbado. Olha só, vamos lá. Quando eu estava em pecado, meu amigo, você ainda está em pecado. A palavra pecado, hamartia, que significa errar o alvo, você errou o alvo total aqui, meu amigo. Você está apontando o dedo, você está falando coisa que não tem consistência com o que eu falei. Você está totalmente em pecado, entende? Está em pecado, né? Quando eu estava em pecado, em desobediência à palavra de Deus, você continua desobedecendo a palavra de Deus. A palavra de Zeus, a palavra de Deus, ela nem existe. A palavra do Pai seria o Messias, seria Jesus. Em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testemunhar a respeito da luz. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz, a luz que alumia todo homem que vê ao mundo, né? Estava no mundo, o mundo não o conheceu, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo, a palavra, é Jesus, entende? Agora, a palavra do Criador contém nas cartas de Paulo, por exemplo, em algumas das cartas, nos escritos dos profetas, eu acredito que é, sim, ok. Agora, em desobediência à palavra de Deus, eu estou pegando os textos e estou falando, porque existem linguagens figurativas, bastante, há muita linguagem figurativas aqui. Aqui existe metáforas, aqui existe hipérboles, aqui existe tipos, existe alegorias, aqui existe parábolas, aqui existe mitologia, existe tanta coisa aqui para ser interpretada. E você tem de pôr cada coisa no seu lugar. Isso chama-se as tarefas da hermenêutica, né, de interpretação dos textos e da exegese e aplicação do texto no nosso contexto histórico. Então, você pega toda essa história. É por isso que Salomão disse, não fale com tolo com sabedoria, para que não te despreze. Fale com tolo segundo a sua própria estutícia. Meu amigo, se você vive na roça igual eu vivo na roça e não tiver conhecimento, tenha cuidado com as suas palavras, entende? Porque ao ignorante eu amo e respeito, mas o vagabundo na fé, o perdido, sabe que é sem rumo, não sabe para onde vai, aparece no lugar desse sem conhecer a gente e já começa a querer ofender. Eu não tenho paciência com você, eu não tenho colher de chá, nem leitinho, nem suco para oferecer para você, é pau no quengo, na cabeça, entende? Então vamos lá, vamos observar as pataquadas aqui. Em desobediência à palavra de Deus, você é um desobediente, rebelde, com certeza. O seu cabelo caiu, certamente você está meio careca aí, de tanta rebeldia e de tanta desobediência, não é? Olha, gente, não dá outra, né? Cai de graça aqui, né? Os pombos nas garras do gato, né? Veio para cá porque quis, entende? Eu vou comentar porque quis. Eu avisei que tivesse cuidado nos comentários. Agora prepara a pipoca, o refrigerante, chama as crianças para diversão, né? Porque é divertido isso aqui, ó. Participando da Santa Ceia do Senhor. Que Santa Ceia é essa que você está falando do Senhor? Porque a festa da Páscoa que Jesus participou, e era uma vez por ano, referente à passagem, o êxodo, né, a saída do povo de Israel da terra do Egito. E eles comiam pães ázimos, sem fermento, com ervas amargas e cordeiro assado e vinho. E Jesus fez aquela ceia com os discípulos, e partiu pão nos pratos que encheu os pratos deles, e entregou vinho e está escrito que Judas tinha o costume de molhar o pão dele no prato de Jesus. Não era um suquinho com uva e um pedacinho de pãozinho de hóstia, né? E Jesus disse, nunca mais eu estarei em uma ceia dessa com vocês, nunca mais, só uma ceia nova no reino de meu Pai. Então, essa que fazem essa simbólica do protestantismo, ação chamada consubstanciação, representando Jesus com um pedacinho de pão e suquinho de uva. Ele não pediu essa. E fala assim, bendito seja o Cordeiro, Jesus está presente, aleluia, glória a Deus, terra no bigode, Itamaraty, Pindamonhangaba, Itaquaquecetuba, terra nostra, hipertensão, eita balamacia, metalaxibanca, xolacraia, Itaperaoba, hipermagazine,
Pode estar certo, não é a ceia de Jesus, não são as línguas de Deus, não é nada disso. É simplesmente o mitraísmo, é paganismo, é idolatria. Mas falar isso para você, meu amigo, é mesmo que falar inglês, né? Você só entende da roça mesmo, é de jegue, é de porco, é de pombo cagando, entende? É isso aí mesmo. Você nasceu para isso, abrace isso mesmo, é viola caipira mesmo. Imagina você cantando, deve ser bonitinho, né? Pois bem, ok. Então essa ceia que você fala do Senhor tomando sem pecado, isso, meu amigo, a ceia, Jesus disse, quem comer do pão que eu der, nunca mais sentirá fome, nunca mais morrerá. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer do pão que eu der nunca mais morrerá, porque terá vida eterna nele. Ele falava que ele é o pão da vida, que quem crê em Jesus, recebendo a sua palavra é o pão que dá a vida eterna. Não é coisa que você queira ouvir. Né? Inclusive, se falar sobre Satanás, você já se dói já. Né? Porque você quer os personagens tudo direitinho. É o Chaves. Está lá o Chaves na Vila do Chaves, na Vila do Seu Barriga. Então, está lá o Seu Madruga, está lá o Kiko, está lá a Chiquinha, e está o Godines, de repente brincando com eles, e está o Nonho, vai estar lá presente também, o Seu Barriga vai fazer a cobrança, o professor Girafales vai chegar lá, Dona Florinda, e ela, professor Girafales, aceita um café? E aí, tá tudo lá, não pode mexer nos personagens do Chaves. Aí eu mexi com a sua infância na fé, eu falei que esse Satanás fabricado da forma que eles fazem, não é a verdade. Aí mexi com você. O spray de pimenta nos seus olhos. Aí você olhou para mim, fez beicinho, não gostou, né? É o filho de uma égua, né? É simplesmente isso que você é. Simplesmente um filho de uma égua. Entende? Então olha aqui. Participando da ceia do Senhor, Satanás vinha na minha cama. Mentira, macho. Mentira. Tenha vergonha de mentir, rapaz. Satanás disputava com Miguel sobre o corpo de Moisés, se for verdade. Eu não acredito. E Miguel não ousou desrespeitá-lo, dizendo, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda. E que Miguel teria lutado com Satanás e com seus anjos. Você acha que o Satanás, um querubim, se pisar na terra, estremece a terra com os cascos dele, com as asas que ele tem? Imagina Satanás subir na tua caminha e não esbagaçar a tua cama e a tua casa não virar fumaça, a sua casa não cair em cima, no seu espinhaço. Não, você está enganado, não era Satanás não. Era um espírito medíocre, vagabundo. Entende? Era um espíritozinho vagabundo que sufocava o seu pescoço. Entendeu? Era isso aí. Eu digo porque eu passei a vida toda expulsando esses espíritos. Quando eu orava pelas pessoas, eu não gastava tempo orando não. Em nome de Jesus, não chegava nem a falar direito, eles saíam. Saía levando um cheiro de cigarro, de cachaça, muitas vezes. A pessoa não era nem fumante, tinha aquele cheiro. É um demônio vagabundo, acredite, estou falando a verdade. Né? Mas se você escolheu, se for meu loiro dos olhos verdes, e se for inteligente te ofender, então procura um bem feio que tiver, para ver se te agrada o invejoso. Né? Deve ser inveja, né? Olhou para mim e não gostou. Tem outros que gostam. Tem outros que gostam de mim e eu gosto deles também. Mas eu não gosto de gente desse perfil aí não, viu? Não gosto não. Então, ó. Participando da ceia, Satanás vinha na minha cama. Na sua cama. E pisava sobre o colchão. Como se fosse uma pessoa que estivesse caminhando sobre mim. Cuidado, hein? O Renato Aragão dizia, ele escamorteia, né? Olha só. Caminhando sobre mim e me apertava o pescoço. Que fetiche, né? Era você que tinha algum fetiche? De ser apertado no pescocinho, era ele, né? Que intimidade é essa do demônio caminhar sobre a sua caminha, no seu colchão, te apertar no pescoço, né? Não vou nem imaginar a frase que falaria no seu ouvido, né? Chegava a me sufocar, ainda bem que eu me lembrava de chamar por Jesus Cristo, mesmo em pecado, o Senhor me socorria e o demônio tinha que sair. Então, só porque era um espírito, tinha de ser o Satanás. Eu não estou falando sobre os espíritos que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 10, não me falha a memória, sobre a armadura de Deus. Portanto, tenha toda a armadura de Deus, se prepare para o dia mau, né? Porque
Não temos de lutar contra carne e sangue. Você veio aqui querendo lutar contra mim. Não, a sua luta é espiritual. É aquele que apertar o teu pescoço que você deve revidar, né? Expulsar. Não é querer se levantar contra mim, não. Não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, assim, existem principados e potestades. Existem demônios que estão presos, até perto do rio Tigre, a Escritura fala sobre isso. Existem demônios de guerras que estão contidos. Existe todo tipo de principado e potestade. Então, o que apareceu tinha de ser o chefe Satanás. Não, meu amigo, você está em pecado, equivocado, errando o alvo. Você está totalmente por fora das coisas, né? Aí vem querer me ensinar alguma coisa. Para você me ensinar alguma coisa, meu filho, você precisa primeiro fazer aquelas perguntinhas básicas do que você aprendeu, o que, por quê, como, quando, quem e onde, e obter respostas disso, entende? Para poder me contrapor, né? Pois bem. Então pode estar certo, não era Satanás não, você se enganou de novo, né? Você se enganou. Não era um demônio vagabundo. Então olha só. Jesus socorria, né? Então não adianta ninguém vir dizer que o diabo não existe. Não, claro. O diabo significa adversário. Quando Jesus falou para Judas, por exemplo, dizendo, um de vocês é o diabo, não é Satanás. Ra-Satã, que é o nome dele, seria o anjo do caos que o Criador designou para a bagunça, para os que fazem as coisas erradas igual você, que vai no canal dos outros para levar a lambada na fuça, para falar o que quer e ouvir o que não quer, viu? E divertir as pessoas. Tem gente se divertindo às custas dos seus couro agora, viu? Então, a palavra diabo significa adversário, significa inimigo. Por exemplo, eu tenho inimigos que são pessoas. Eles se fazem como são diabos, né? Porque na natureza pecaminosa está prostituição, impureza, lascívia, inveja, idolatria, feitiçarias, inimizades. Aí vem, ó, porfia, ciúmes, iras, discórdia, facções. Essas coisas, o pessoal já usou muito isso contra mim. Porfia, ficar pelejando, porfia, ciúme, né? Ciúme, inveja da gente. E ira, porque não consegue, às vezes, conhecer 5% do que a gente aprende estudando, né? Ira, facção, querer grupo, querer levantar, fazer panelinha contra a gente, facção, né? Enfim, tudo isso. Então, isso é coisa de diabo. Está cheio de diabos na terra, de adversários, como Jesus falou para Judas, um de vocês é o diabo. E eu digo, você é um diabo também. Pessoas como você, porque você não conhece a minha história. Você não fez nada por mim, você não me deu nada. Aí você chega aqui querendo me contrapor, querendo se pôr em pé de igualdade comigo como antagonista, querendo achar que é o dono da verdade, entrando no canal dos outros sem ser convidado. Não estou chamando você para o canal, fica lá na tua viola caipira lá, cantando o teu lixo lá. Não me interessa, né? E vim falar de Bíblia para mim? Meu amigo, falar de Bíblia para mim é você enxugar gelo. É tentar secar a praia com um balaio de talo. É tentar tapar o sol com a peneira, tentar depilar ovo, entende? Aí você chegou aqui e se lascou todinho. Eu falei pro meu irmão mais velho recentemente que ele quis me atacar, não conhecia o meu trabalho, querendo dar uma de amigo dos evangélicos. Eu falei, você não me conhecia e você se lascou, né? Eu até fiz vídeo acerca disso aqui. O diabo existe, é você mesmo. Você, alguns parentes que você tem são diabos. Porque eu tenho certeza que ele é um espírito maligno. É mesmo? Fala sério. Você descobriu que o diabo é um espírito maligno. Oh, que descoberta. Que maravilha, a caixa de Pandora abriu-se. Você descobriu que o diabo é um espírito maligno. Parabéns. Parabéns. Estou emocionado com você. Passa um pouco dessa sapiência para mim. Oh, servo de Deus, você descobriu que o diabo é um espírito. Que novidade. Ai, meu Deus. Obrigado pelo privilégio desse homem tão sapo. Não é sapiente não, tão sapo, né? Vamos lá. É um espírito maligno que está rugindo como leão. Aham. Foi Pedro que disse, né? Que o diabo está rugindo como leão, andando em vosso derredor, procurando quem possa tragar. E tragou você. Você já está no bucho, né, desse leão e você não percebeu ainda. E você tem a regalia de uma pessoa como eu que está estendendo a mão para despertar você para o verdadeiro mal que existe. Você está querendo defender. É o próprio Satanás
e dizer que quem está dando a mão para você é que é o diabo. Você está somente repetindo o que os filhos dos fariseus fizeram, né? Os seguidores dos fariseus negaram o santo, negaram o verdadeiro, né? O Messias. Buscando aqui para entregar, você pode enganar qualquer um. Primeira coisa, meu amigo, para enganar as pessoas é preciso ter interesse de enganá-las. Eu não tenho interesse nenhum em você e nem em ninguém, não tenho interesse. Eu tenho amor pelas pessoas que querem a verdade. Eu lembro que o canal estava parado com 55 seguidores porque eu tinha de desenhar para cuidar da família, que eu sou artista, trabalho com arte, com desenho, meus filhos e eu. Eu lembro que o irmão de São Paulo entrou no meu Facebook e disse, pastor, continua com o canal, fala no canal, porque a palavra é alimento, e eu preciso da palavra do Pai, e eu fico satisfeito, a minha alma descansa quando escuto alguém falando a palavra, é você o homem que tem essa palavra para mim. Era um irmão chamado Antônio, se não me falha a memória, ele até seguiu os meus desenhos, né, nas redes sociais. E então eu fiz esse canal para pessoas assim, não é para pessoas desparoladas, doida, apavalhada, nécia, tola, abilolada, né, que vem querer ensinar pra gente e já vem com problema pessoal com a gente, olha só. Então, a obra do engano vem para arrebanhar almas. Eu estou aqui ensinando para as pessoas, não estou pegando nada de ninguém. Jesus até disse, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O lobo abocanha, eu não estou abocanhando nada. Eu simplesmente estudo, estou passando aqui de graça para as pessoas, examine. Se você gosta, você come mais, se você não gosta, come menos. Mas aí é de graça, eu estou oferecendo aqui de graça, então eu estou sendo obra de engano. Eu nunca fui pedra de tropeço para ninguém. Se você não gosta, então você vai ver pessoas falando igual eu. Não com o meu estilo, porque cada pessoa é única, a impressão digital é única de cada pessoa, né? Mas, pois bem, então, que interesse eu tenho de enganar? Eu nem te conheço, poxa. Nem te conheço, você vai enganar você? Enganar quem? Se quando eu saí do sistema falei para minha mãe e para os meus irmãos que congregaram comigo, não estou convidando ninguém, eu vou cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, trabalhar com as minhas mãos e quando eu puder ajudo alguém. Não quero mais fazer parte do sistema nem ir para o templo. A quem eu estaria querendo enganar? Eu montei esse canal aqui para desabafar, dizer o que eu sinto, falar para os colegas onde é que eu estou, aquelas pessoas que eu andei pregando, para saber onde é que eu estou. O pastor Frank Lima andou mais de 10 anos pelo Brasil pregando e quase 10 anos foi líder de igreja. Foi para notificar onde é que eu estou, não foi para enganar ninguém, né? E principalmente a pessoa já enganada igual a você, né? Pois bem, aí olha só, você pode enganar qualquer um. Nem posso, nem devo, nem engana ninguém. Não tem interesse de enganar ninguém, cara. Né? Qualquer um, mas a mim, em nome de Jesus, você não me engana. Oh, que esperto. Que maravilha do céu. Se guarda de mim. Vou te pegar, hein? Vou te pegar. Se proteja de mim, vou te enganar, vou te levar até as profundezas do inferno. Não fuja, não corra, eu te pego, cabra. Viola caipira, eu te pego. Vou te levar pro inferno, poxa. Me aguarda, hein? Sou o demônio, hein? Vou te pegar, hein? Vou subir no teu colchão, apertar o teu pescoço, hein? Até você estufar os olhos. Eu te pego, eu sou o Frank da morte. Muito bem. Eu respondi para ele aqui, ó, que eu não tenho papa na língua, eu respondi o seguinte. Eu sempre expulsei espíritos. Quem te sufocava era algum demônio. Satanás, pela Bíblia, só o vento dos cascos dele te mataria. E ele não é onipresente, né? Ele não vai sair se deslocando assim. Ele não é onipresente para abranger tudo, né? Se ele fosse, né, sozinho, né, ele iria arrebentar com tudo. Quem te sufocava era um demônio vagabundo. E não Satanás. Quem te engana não é o pastor Frank, é demônios. Sou um pastor fiel, me respeite. Quando o seu pastor fala algo que pesquisou, você o chama de enganador ou desrespeitoso? Muito bem. Então, ele não satisfeito ainda falou o seguinte. Disse o seguinte aqui, ó. Só tem uma coisa que eu tenho convicção em dizer. É mesmo. Tô vendo que você não oscila no seu pensamento, não vai titubear em nada. Você é um cara
que tem convicção mesmo, muito convicto, até porque você conhece a verdade. Olha só. Convicção em te dizer, você só vai ter a resposta depois que você morrer. Olha aí, mano. Ele chegou no canal, não me conhece, já está falando da minha morte. Eu te desconjuro, filho de uma égua. Vai falar da morte do teu filho, da tua filha, do teu porco, do teu cachorro, do teu papagaio, do teu tamanduá, do teu peba. Vem falar de minha morte, morra você, filho de uma égua. Olha só, rapaz, depois da sua morte. Cuidado, hein? Não fala de morte não, viu? Porque aquele bicho que apertou o teu pescoço, se for a morte, de repente você vai ver o que é bom para tosse, viu? Depois que você morrer, aí você vai ver que está equivocado. Não, não estou equivocado, não. Eu pesquiso, eu faço perguntas, eu faço exames. Eu cursei seminário. Eu fiz 4 anos de bacharel. 2 anos eu fiz o Estadec e complementei com 2 anos da ETAD, que era outro seminário do Bernardo Johnson, porque eu já estava pastoreando a igreja. Quando eu fiz o básico, quando eu fiz 2 anos do Estadec, eu fui enviado para o campo. Eu tive de acompanhar as outras matérias estudando outro seminário ETAD, a Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus do Ceará, e o outro Estadec, Seminário Teológico da Assembleia de Deus do Estado do Ceará. Eu pesquisei desde novo convertido, 16 anos de idade, a vida toda, colecionando livros, buscando, li a Bíblia várias vezes. Então eu tenho de estar equivocado. Mas o Viola Caipira é o homem da verdade. É o juiz que vai me julgar aqui. Ah, meu Deus do céu. Muito bonito, né? Bonitinho da mamãe. Muito bonitinho você, né? Carinha de mamão macho. Pois é, rapaz. Aí, ó. Está equivocado na sua tese. Não, jumento. Isso não é tese, não. Eu não sou um acadêmico criando uma tese e para que os acadêmicos comprovem a minha tese e que eu escreva um livro e diga o que é que vai refutar minha tese. Não é tese, não, rapaz. É apenas uma pesquisa que a gente vai fazendo, que a gente vai procurando e abrindo a mente das pessoas para pesquisar. O meu convite aqui para você é pesquise, abra a mente. Não é tese, não. Eita, Jesus. Quanto mais o tempo passa, mais a galera fica burra, viu? Meu amigo, se eu fosse você, eu cavava um buraco e me enterrava no chão. Orava papai do céu para botar algum parafuso que caiu da sua cabeça, viu? Pois é. A sua tese de pensar e acreditar. Quer dizer que se eu pensar e acreditar em alguma coisa, tem alguma coisa a ver com você? Claro que quem fica contente com a sua forma de pensar e acreditar é o próprio diabo. Como é que você entende de diabo? Se você nem sabia que diabos são pessoas. Jesus disse, um de vós é o diabo, o adversário. Adversário é inimigo. Tem pessoas que se fazem inimigos de graça. Por exemplo, um dia você está na roça aí limpando com a enxada, né? Com a enxada ou colhendo pitanga, não sei o quê. Ou cuidando de melancia, de melão, ou milho, feijão, né? E aí o seguinte, você pisa num tronco, você machuca o pé. Você está machucado, o seu pé, né? Quer ver? Deixa eu comparar aqui. Aí o seguinte, você está com o pé ferido e você vai para a feira, você está andando na feira. Aí passa um engraçadinho e taca o pé em cima da tua ferida, de graça, só para ver você gritar, ai, Jesus, valeu-me! Aí o que acontece? Você olha para a cara dele e ele tem os olhos verdes, tem o queixo quadrado e ele tem uma voz tenor, que é a minha voz. Parece com um Frank. Aí passa vários anos, aí você me vê no canal, você sente uma raiva. É subliminar isso. É subliminar. Então, você olha e diz, não gostei desse cara. Por quê? Porque o seu subconsciente, você usa apenas 5% do seu consciente, mas o seu subconsciente é 95%. Você armazena as informações. E o seu subconsciente vai trazer à tona agora, no processador da sua memória, que eu sou uma pessoa que de alguma forma lhe machuquei. Então passou 20 anos que o sujeito pisou no teu pé, mas você me viu e me achou parecido com ele, então na sua memória você olhou e disse, não fui com a cara desse sujeito. Aí você já se fecha para mim e já se faz inimigo. Em tudo você se opõe a mim. Você se tornou para mim um diabo. Então,
você nem sabe o que é diabo, né? Aí você está dizendo que o diabo se agrada do pesquisador, daquele que cumpre com o que Jesus disse. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, se eu examino, o diabo gosta que eu examine as Escrituras, que eu pesquise, né? Não, que eu saiba não. Então você é contra Paulo, que pesquisava, que gostava de bastante livros, pergaminhos e papiros? É contra quem estuda? Né? E é assim que você se dirige a uma pessoa inteligente. Eu queria que você se dirigisse assim a um promotor público, a um advogado, a um juiz de uma comarca, ou mesmo um delegado de polícia que estivesse lendo os relatórios e você ignorasse e tentasse condená-lo com as suas palavras. Eu já fui juiz por um dia. Eu fui convidado, foram selecionadas 120 pessoas, depois 70 pessoas, depois mais 42 pessoas, depois 7 pessoas, e eu fui uma delas, fiquei no meio de 7 júris, 7 pessoas de um júri, fomos jurado, fiquei de frente para o juiz e ele disse: hoje vocês vão ser juiz por um dia. Num caso de uma família chamada Cosmo, lá na cidade de Catarina, onde eu fui pastor, né? Mas aparece você que não sabe nem, não conhece nem espiritualidade, não tem conhecimento bíblico, né? Não sabe fazer uma interpretação de um texto, uma exegese, uma aplicação de um texto, não sabe corrigir uma redação e aparece aqui querendo me julgar, né? Você está no lugar errado, meu amigo. Aí ele disse, olha aqui a ameaçazinha dele, ó. Mas aguarde que o teu momento de ver as coisas de acordo com a veracidade dos fatos vai chegar. Ele está ansioso que eu morra. Vai para a baixa da égua, filho de uma égua. Aí, me augurando, vai chegar. Vai chegar tu primeiro, mas que tu vai partir primeiro. Quer ver? Tu deseja isso. Tu fica falando isso aqui para tu ver o que vai acontecer contigo. Essa tua cabeça de gavião raspada, feio que parece, desastre. É de 2 trem. Se tu andar desse jeito, não botar... Eu tô ficando meio calvo também, tô usando o boné. E tu andar dessa forma, vai acontecer o que aconteceu com um dos filósofos da Grécia. Uma águia vai pegar uma tartaruga, vai querer quebrar o casco, vai ver tua cabeça, pensa que é uma pedra, vai jogar em cima e você... Ai! Aí já foi. E falar que a minha hora vai chegar para baixo da égua, filho de uma égua. Só que aí não vai dar tempo de você se arrepender e voltar atrás e dizer: arrependimento, mudança de relações, mudança de atitude, mudança de caminho. Quem está precisando mudar o caminho? É você, meu amigo. Você saiu do caminho da roça, da mandioca, da plantação de batata, das coisas aí, da mancambira, da caatinga, e veio com a sua caatinga para cá, para o lugar errado. É você que deve mudar o caminho, se arrepender. Muda o caminho, meu amigo. Salta fora. Tá perdendo tempo aqui. Aqui é para quem quer abrir a mente, não é para a cabeça fechada, não. Eu não pelejo com burro, não. Para mim, ignorante é inocente, que não tem conhecimento. Burro, para mim, é aquele que não quer aprender. A pior pessoa que existe é o que não quer aprender. Porque ele fica errando e é culpado de propósito porque não quer aprender a verdade para acertar, né? E uma verdade que está sendo dada de graça aqui, né? Pois bem, falou o que quis, está ouvindo o que não quer, né? Aí olha só, vai dar tempo voltar atrás e dizer: puxa, agora eu vi que estava enganado e equivocado, mas aí não tem mais volta, ok? Ai, você me divertiu. Parabéns, Viola Caipira. Parabéns, Caipira. Você não divertiu só a mim, mas várias pessoas do canal. Eles se divertiram, viu? Foi uma coisa boa você ter falado. Para concluir, eu respondi para ele nesse outro aqui. Você já chegou com um problema pessoal comigo, sem me conhecer, dizendo que quando eu morrer vou para o inferno? Jesus disse para examinar as Escrituras. Aí eu examino e, de acordo com o que eu entendo, irei para o inferno por falta de arrependimento. E não por escolha, mas pelo que entendi da leitura. Muito injusto para alguém que serviu ao Evangelho a vida toda e, como pastor, mais de 20 anos, reparti tudo o que recebi com os carentes. Jesus disse que eu amar a Deus e ao próximo, que já está bom. Uma coisa também entendo. Você é um dos filhos do Satanás, o mais podre, hostil, maldito, fedido e cruel. Suma daqui, demônio cagão. Pegue o teu Satanás e enfia ele no teu rabo. Deixa eu concluir para você, Viola Caipira. Se eu fosse Satanás, sabe o que eu fazia? Eu pegava você pelo pescoço, suspendia você da sua cama,
tirava a sua calça e pegava um cipó e dava um monte de lapada no seu bumbum para você deixar de ser burro, viu? Mas aí eu até agradeço a você. Se você quiser falar um pouco mais, pode ir avante, meu amigo, pode ir avante. Você acha que eu rejeitei uma convenção todinha aqui, a Como e a DEC, com a minha credencial e minha carta, eu deixei de ir para lá para falar a verdade, aqui para falar tudo, que eu deixei de ser itinerante, muito bem quisto, muito bem abraçado. Eu vim de São Paulo para cá, recebi beijo de homens e mulheres dizendo, um profeta vai sair daqui. Preguei em grandes eventos, tenho 460 mensagens de áudio. Tenho 22 DVDs gravados porque era difícil gravar por onde passava. Tenho mais de 40 CDs de gravação de pregações. Fui tido por muitos líderes aqui no Ceará como o melhor pregador aqui. Uma das pessoas, um senhor chamado Crispim Patrício, ele comentou ontem no meu vídeo falando sobre o memorável, amoroso pastor Bastos. Ele foi uma das pessoas que eu preguei uma mensagem sobre a comunhão de Deus com o homem, no templo sede aqui de Fortaleza. E a minha esposa disse que ele falou que foi acho que a melhor mensagem que ele ouviu na vida dele. Você acha que eu deixei, eu vim para cá, para um canalzinho desse, para ser intimidado por um caipira igual você, meu amigo? Eu também sou caipira, eu sou aqui da roça. Seja mais humilde. Eu só respeito quem me respeita, entende? Se não quiser passar vergonha, nem vem não. Eu queria que você aparecesse, era numa live, era num podcast, e você viesse com essas pataquadas suas, viu? Então, meus queridos, é isso. Diga nos comentários as suas risadas aí, o que vocês... já é muita gente que se diverte com esse tipo de coisa, com esses filhos de umas éguas que aparecem, filho de rato, filho de burro, filho de anta, filho de porco, filho de guaxinim, filho de raposa, filho de peba, enfim... essas pessoas aí, que aparecem aí, né, e desavisados. É como um cupim que deu no cofre de ferro, é como um cachorro que caiu no caminhão de mudança, perdeu-se, e não viu que não tinha aqui coisa boa para você, viu, meu amigo? Então é isso, meus queridos, um grande abraço, até o próximo vídeo, estamos juntos, vamos para frente.